Graça e paz, um ótimo dia, um dia abençoado. Hoje Deus nos deu a oportunidade de acordarmos, então precisamos estar felizes, contentes. Muitos ficaram no dia de ontem e nós estamos aqui. Então, bom dia para você, minha querida irmã, meu querido irmão. E eu quero nessa data tão importante, nesse dia maravilhoso, compartilhar um vídeo que eu havia prometido. E de forma bem resumida, eu quero te dar algumas ferramentas que você possa aí, nas informações que nós temos, o Google, poder assim se aprimorar sobre as questões sobre a igreja de Cristo. Bem, hoje eu estou usando uma camisa bacana, deixa eu ver se dá para você ver. Aqui, ó. Olha que maneiro. Essa camisa a gente deva usar no mês de maio, se assim Deus permitir, para o nosso mês da família lá na igreja. Bem, o que eu quero falar para você é sobre o seguinte tema: igreja não, eclésia sim. Igreja não, eclésia sim. Mas antes eu quero ler a palavra de Deus lá em Atos, capítulo de número 4, apenas o versículo 32. Atos, capítulo 4, versículo 32, diz assim: E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Bem, eu quero dizer também para você que as portas do inferno, como diz Mateus 16, 18, não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A palavra usada para a igreja é eclésia. Eu já quero bater forte dizendo igreja não, eclésia sim. Quando se fala hoje na palavra igreja, e eu estava pesquisando no meu pai dos burros, o Google, ou no dicionário, a noção que se tem que igreja é um lugar de 4 paredes, é um templo físico, onde pessoas se reúnem e vivem dentro dessas 4 paredes, comungando, trabalhando, agindo. De uma forma geral, este conceito é certíssimo. Mas eu quero chamar a tua atenção para pensarmos como eclésia. E por que eclésia? A palavra eclésia significa chamados para fora. E todas as vezes que a Bíblia fala, e nós temos no nosso português, a Bíblia em português, quando ela fala igreja, é a palavra eclésia. A palavra eclésia. Uma palavra que no grego significava as reuniões que eram feitas, as assembleias, para decidirem situações, para decidirem sobre apontamentos. Então poderíamos trazer para nós, e a palavra lá está, eclesia toteu, Assembleia de Deus, no caso, está escrito lá, eclesia toteu, a eclésia de Deus. A verdade é reunião dos santos de Deus, reunião do povo de Deus, Assembleia do povo de Deus. Então, quando a gente fala igreja não, assembleia, eclesia sim, nós estamos enfatizando a importância de nós estarmos como reunião dos santos, com o intuito único de tudo que viermos a fazer, seja com o intuito para fora, o lado de fora. Eu falei para você que quando se fala em igreja, se pensa muito nessa questão de dentro das 4 paredes. E muitas vezes é demonstrado dessa forma mesmo. Acaba virando um reino local. E muitas igrejas realmente são um reino local, ao ponto, e eu já vi, já presenciei, de pessoas convidarem, vem para a minha igreja, faça parte da minha igreja, não fica naquela igreja morta não, essa igreja é melhor do que essa tem unção, a tua não tem unção, essa aqui Deus opera mais. Não existe isso. Por isso que eu digo igreja não, eclésia sim.
Muitas vivem uma introspecção e de forma a olhar só internamente, sem se preocupar com o que há lá fora, se preocupando muito com as suas ações e programações internas. E a gente, quando estuda a palavra de Deus, principalmente o livro de Atos, e os primeiros cristãos, e depois percorre a história após a diáspora, sobre até um documento achado de Qumran, do Mar Morto, a gente tem a ideia dos essênios, como eles viviam, e o desejo de eles estarem juntos numa mesma fé, numa mesma ordem, dividindo o pão, repartindo o pão. Então, igreja não, eclésia sim. Mas isso tudo começou quando a gente sabe que a igreja de Cristo, ela se forma com os discípulos e depois aquelas 5.000 almas, depois da pregação de Pedro, e aí explodiu. Mas antes dessa explosão já haviam outras pessoas que tinham estado com Jesus e entregaram a sua vida a Jesus. Vocês devem lembrar que os discípulos uma vez questionaram Jesus porque outras pessoas estavam longe deles, mas falando a mesma mensagem. E o que Jesus achava? E ele disse, se não estão contra nós, são por nós. E a gente sabe que o evangelho foi pregado muito fortemente, mas vieram as perseguições. O próprio Jesus foi assassinado por conta da sua mensagem. E os discípulos, praticamente todos, com exceção, podemos dizer, de João, não morreram martirizados. E os crentes que viriam após toda essa palavra e mensagem, e é por isso a gente vê a oração sacerdotal de Jesus, para que fossem eles guardados, fortalecidos, porque houve, por exemplo, o que hoje é a Olimpíada, nós sabemos que eram os cristãos que eram jogados nos coliseus, e muita gente via os leões, o fogo e tudo mais, consumindo, matando. Você entra em Hebreus, você vai ver muitas das coisas que aconteciam de servos de Deus que viveram pela fé e deram a sua vida por aquilo que acreditavam, e nós acreditamos. E quando, no ano mais ou menos 300, quando Constantino ele passa a reinar, e ele reina do ano, dizem alguns estudiosos, de 288 a 337 depois de Cristo, ele, no ano 380, ele vem fazer com que a igreja vire instituição. A gente sabe que a partir daí houve uma calmaria, porque ele é o primeiro imperador a dizer que é cristão, e com isso ele foi articulando politicamente, ajudando até a construção de alguns templos na época, e com isso o evangelho foi crescendo, a instituição igreja foi crescendo também. Houve uma calmaria, as perseguições talvez ficaram locais, nas cidades, nos bairros, com pessoas de antigamente que não suportavam os cristãos, ou chamados da seita do Nazareno, ou da seita simplesmente. E isso foi com o tempo diminuindo e pessoas foram sendo alcançadas por essa nova igreja. Já existia uma dificuldade entre Oriente e Ocidente, e Constantino naquele momento conseguiu conciliar e condicionar ao ponto que houvesse um boom na instituição chamada igreja. Eu, quando falo da igreja nos dias de hoje, eu penso em muitas coisas que nós perdemos e quanto estamos afastados daquela igreja que éramos logo depois do batismo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos e sobre aqueles todos que estavam ali esperando essa bênção de Deus, e houve ruído, houve o vento forte, e todos, cada um no seu idioma, pôde ouvir e entender a palavra. O quanto estamos distantes de dividir o pão, de nos entregarmos. Tanto é que quando alguém destoava, como Ananias e Safira, eles mesmos foram entregues, porque brincaram com o Espírito Santo de Deus quando ninguém pediu nada a eles, mas tudo era feito com todos eles com o coração, porque Deus ama o que dá com alegria.
Certa vez um pregador disse que uma igreja, a medida do crescimento da igreja não é pelo número de pessoas que ela tem na grei local, mas sim pelo número de servos que ela tem, desejosos a servir do lado de fora. O nosso campo missionário é do lado de fora. Mas como arrumar tudo isso? Pastor, o senhor falou de igreja não, eclésia sim. A palavra eclesia é chamados para fora. Mas nós não podemos esquecer, como eu disse ontem, que a igreja é um grande hospital. E a gente trata pessoas. Mas a igreja não pode esquecer que tem mais gente lá fora precisando ser curado, tratado, sua vida transformada, para que eles vivam o melhor que Deus tem para eles, que começa na pessoa de Jesus e transcende, porque Jesus é eterno e ele tem os maiores, os melhores tesouros para nos abençoar. Eu quero dizer para você que as quatro paredes não podem fazer nada pela Igreja de Cristo. Eu quero dizer que as programações, as ações ou qualquer movimento que venhamos fazer dentro da igreja não pode impactar tanto quanto uma igreja que é eclésia, que é eclesia, que vai para fora, que são chamados para fora. O nosso crescimento espiritual ele não é medido pelo que nós fazemos dentro da igreja, mas sim pelo que nós fazemos fora da igreja. Eu sempre ouvi falar de um irmão lá de Irajá, Edson, que na dificuldade do evangelismo nas ruas, a gente acaba comungando com o nosso irmão. A gente acaba se juntando com o nosso irmão. E a gente não perde a essência. E como arrumar isso tudo então, pastor? Em primeiro lugar, a igreja não pode perder a sua essência de ser chamada para fora. A Assembleia dos Santos que são chamados para fora, para fora. Eu quero ler Atos 2 e o 4, para a gente finalizar essa breve palavra. Atos 2 diz que, do versículo Atos 2, diz assim: de sorte que foram batizados de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias do templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de se salvar. A eclésia, aqui no caso, ela se reunia. Ela repartia o pão. Elas estavam juntos. Não tem problema nenhum nisso. Mas nós precisamos trabalhar com o apontamento de que o Senhor vai mandar mais gente, que o Senhor vai fazer novidade, vai trazer novidade. E de que nós venhamos a entender que precisamos comungar do mesmo amor, do mesmo credo, do mesmo pensamento, e sermos unânimes em perseverarmos naquilo que Jesus nos ensinou. Jesus estava onde as pessoas estavam. E nós precisamos muito mais que sermos igreja nas quatro paredes. Eu disse para você que Constantino, quando institucionou a igreja, ele deu a capacidade de calmaria. E eu creio que tem propósito de Deus disso, porque a Bíblia fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio. Houve um boom, a igreja cresceu, pessoas que tinham medo passaram a não ter e aderiram à fé cristã. Sim, muitas pessoas, milhares de pessoas. Mas nós nos dias de hoje não precisamos ou não podemos ou não queremos que sejamos igrejas engessadas, que só pensam em tijolo, pedra, quatro paredes, em crescer, em demolir, em refazer, em construir. Não, nós ainda somos a casa real de Deus. Deus escolheu pessoas para habitar.
O Espírito Santo habita em pessoas e nós fomos chamados para fora. O capítulo 4, já lido por mim, do versículo 32, eu vou lê-lo mais uma vez, diz: E era um coração e a alma da multidão dos que riam, ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E por conta disso os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O negócio era tão forte que eles traziam o que confiadamente eles tinham, depositavam aos pés dos apóstolos. E depois repartia-se a cada um, segundo as necessidades que cada um tinha. Será que nós vivemos isso nos dias de hoje? O que nós, como igreja, ganhamos, recebemos, eu falo isso como pastor, nós repartimos ao ponto que todos têm em comum? Bem, é óbvio, existem pessoas, tanto líderes quanto ovelhas, não digo ovelhas, mas talvez bodes, que tentam, ou joio, que tenta se aproveitar da fé cristã, se aproveitar da igreja local. Lá onde estamos plantados, eu creio que onde você está plantado também, aparecem inúmeras pessoas querendo tirar proveito. Esses dias eu estava na quarta-feira, há quase um mês atrás, né? Porque estamos nessa quarentena. Uma senhora, ela chegou lá pedindo R$40. E ela queria deixar até o celular dela, para que dessemos os R$40. Eu falei, a gente não dá dinheiro para ninguém. Há muito tempo a gente não faz isso. E a gente não dá dinheiro. Eu posso te dar uma cesta básica e tudo mais, eu posso te visitar para ver o que está acontecendo, que eu posso te ajudar. Falou, não, pastor, eu deixo aqui. Eu conheço aquela senhora, é vizinha, mora 3 ruas atrás da igreja. E, enfim, eu tinha R$20 no meu bolso, único R$20, filho único. Eu falei assim, não precisa me dar teu celular não, toma esses R$20. Não, eu trago, não precisa trazer nada não. Deus proverá. Não sei qual a real necessidade, porque nós já tivemos muitos casos de pessoas que nós ajudamos e depois foi para a mesa de bar, foi comprar cocaína, maconha, e por isso a gente hoje tem mais critério para poder fazermos algumas coisas. Nesse caso eu não tive critério algum, a não ser quando ela disse que deixaria o celular, e realmente iria deixar, e eu preferi dar os R$20. Porque às vezes é preferível fazer assim do que ficar na dúvida se realmente aquela pessoa necessitava e você não ajudou. Eu quero dizer para você, na igreja não tem só crente. Não. A Bíblia nos fala que na igreja tem joio e tem trigo. Mas não cabe a nós julgarmos. Cabe a nós fazermos. Cabe a nós sairmos. Cabe a nós vivermos e sermos igreja. Então, nesses dias onde estamos dentro de nossos lares, nós temos aprendido que a igreja é muito maior que a instituição igreja local, a grei local, igreja 4 paredes. Nós temos aprendido a nos preparar dentro de casa como igreja que somos. Somos falhos, somos imperfeitos, somos pecadeiros. Mas a verdade é que eu e você temos aprendido nesses dias a vivermos não como igreja física, tijolos, mas como igreja ambulante, como Bíblias, como igreja eclésia, que somos chamados para fora. E nesse vídeo, assim como tantas outras lives que se multiplicaram diante dessa pandemia que há no mundo e no Brasil e no Rio de Janeiro, foi dada a oportunidade de todos nós expressarmos com veemência que precisamos ser servos. Ou quanta alegria em poder estar com os nossos irmãos, mas muito mais em poder divulgar a palavra de Deus. É por isso que João 3,16, todas as minhas lives ou vídeos eu tenho falado, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer para você que igreja leva essa palavra, indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Que reino é esse? Nós estamos inseridos no reino de Deus. Inserimos. O reino de Deus é muito maior do que nós.
Não somos nós o reino de Deus, mas estamos inseridos no reino de Deus. Nós conhecemos por parte, mas um dia conheceremos por completo. Enquanto isso não acontece, precisamos ser eclésia, chamados para fora, divulgadores da palavra, pregadores da palavra, testemunhadores ou testemunhos vivos da palavra. Antes de sermos testemunhos, devemos lutarmos para sermos testemunhos vivos, para que as pessoas digam: vejo lá uma serva, um servo do Deus Altíssimo. E as pessoas desejem ser como eu e você. Sabe por quê? Nós ganhamos primeiro as pessoas para nós e depois para Jesus. Os queridos que estão próximos de nós, eles querem ser e devem ser iguais a nós. Eles falam: eu quero ser igual ao Antônio, igual ao Luiz, eu quero ser igual ao João. E se você é igual a Jesus, consecutivamente ou por conseguinte, naturalmente, o que vai acontecer? Que o João, o Luiz ou Antônio vão ser também iguais se buscarem a igualdade na pessoa de Jesus. Então, igreja parada? Não. Igreja pedra? Não. Igreja que só pensa em ganhar, crescer, em fisicamente se promover? Não. Igreja não é show. Igreja não é ocupação. Tem gente que acha que igreja é ocupação, né? Vou lá para a igreja porque eu não tenho o que fazer. Não, não é ocupação. Igreja é demonstração da graça de Deus. Que você entenda essa palavra. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre Constantino, joga lá no Google, você vai saber um pouquinho mais sobre a origem da palavra eclésia ou eclesia. Você vai saber um pouquinho mais. E aí, se você gostou desse vídeo rápido, você entra aí no nosso canal, dá um like, compartilha e se inscreva no nosso canal. Eu sou estou pastor Marcos Félix, porque eu não nasci pastor, ainda que creia que eu tenha sido chamado no ventre da minha mãe, mas eu estou pastor pela graça de Deus e misericórdia. Estou pastor da PIB do Grão-Pará em Nova Iguaçu, uma igreja local dentro de uma comunidade em Nova Iguaçu. Estamos lá. E que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.